Olá pessoal, eu sou André Seco e esse é mais um vídeo da série de Entity Framework Core aqui no canal Coding Night. No vídeo de hoje nós veremos um novo recurso chamado Backing Fields. Esse recurso permite com que nós possamos trabalhar com as nossas entidades, as nossas classes que foram escritas lá na nossa aplicação, de uma forma um pouco mais flexível, podendo fazer uso de campos e não só de propriedades, fazendo uso também de métodos get e set, podendo eles ou não ter alguma lógica ou alguma regra de negócio nesses métodos e, por fim, fazendo uso desses campos e mapeando eles para a utilização juntamente com o nosso banco de dados. E dessa forma, toda modificação feita nesses campos será refletida no nosso banco de dados na tabela específica. Para entender melhor como fica a implementação desse novo recurso, vamos ver um exemplo na prática. Muito bem, pessoal. Estamos aqui no nosso Visual Studio Code, onde eu tenho todas as nossas demos que vão ser apresentadas e algumas já foram apresentadas ao longo desses vídeos. Lembrando que todos esses projetos estão disponíveis no meu GitHub em github.com/andreluisseco/efcore.demo. Bom, aqui eu tenho meu projeto do Backing Fields. Então eu vou entrar aqui no meu arquivo de projeto, que é o csproj. Aqui eu tenho uma aplicação .NET Core 2.0, apenas utilizando um pacote, que é o microsoft.entityframeworkcore.sql server. Para quem já assistiu os vídeos anteriores, eu estou trabalhando bastante com esse pacote, que é do provider do SQL Server, justamente porque estou trabalhando com uma base local aqui do SQL Server. Ok? Então vocês precisam desse pacote aqui. Indo aqui para o Program CS, eu tenho então o meu código, começando aqui pela nossa classe. Quem acompanhou os outros vídeos está percebendo aí que a nossa classe tem uma certa modificação dessa vez. Tá? É uma classe que trata de livros, sendo que ele tem 3 propriedades aqui, livro ID, autor e ano publicação. Só que tem um detalhe, dessa vez eu estou utilizando um campo, um campo privado do tipo string, e ele é o título. Percebam que eu não tenho nenhuma propriedade aqui chamada título, e eu vou trabalhar então com esse campo aqui. Para manipular os dados tanto de get e set desse campo, eu tenho 2 métodos implementados, um que é o getTítulo, que ele apenas retorna o valor desse campo aqui, e aqui o método setTítulo, que recebe como parâmetro o título. E aqui dentro, apesar de muito simples, eu tenho uma regra de negócio. Tá? Eu tenho uma lógica que eu defini aqui para fazer o exemplo de hoje. Então o título, que é o meu campo, vai receber o valor que foi passado como parâmetro, o título. Eu vou concatenar ele aqui com um tracinho e vou chamar o valor da propriedade autor. Então, no final das contas, o meu título vai ser o resultado do título que foi passado, traço autor. Isso aqui é uma regra apenas para exemplificar, tá? Aqui podia ter outro tipo de regra de negócio, uma validação ou qualquer outra forma de implementação. Então, eu estou usando um campo e 2 métodos, um para recuperar o valor do título quando eu quiser e outro para setar o título respeitando essa minha regra interna aqui, ok? Então, como eu quero trabalhar com esse campo título, eu quero que o meu Entity Framework Core entenda essa diferença e consiga trabalhar com esse campo e não com uma propriedade, como é o caso dessas 3 aqui, tá certo? Então, eu implementei aqui um contexto, o meu livros context. Aqui eu tenho um dbset para livros, tá? Comum, vocês já viram em outros vídeos aí. Eu tenho aqui o meu método de configuração, que aqui eu estou utilizando SQL Server como provider. Estou definindo uma connection string e também aqui como um plus para o vídeo eu estou habilitando uma opção, tá, pessoal? Que é options.enableRetryOnFailure. Tá? Então ele vai ser uma conexão resiliente. Caso aconteça alguma falha na conexão e assim por diante, ele vai tentar novamente. Tá? Isso aqui não é o foco do vídeo, apenas
um plus aí de uma opção que vocês podem habilitar também aqui no método de configuração. O próximo método é um método onde a gente vai modelar para trabalhar com esse campo vinculado à nossa tabela, a um campo lá da nossa tabela do banco de dados. Então assim, eu tenho aqui o Model Builder, eu estou chamando a Entity Livro, né, que é a minha classe. Aí eu estou definindo qual que vai ser a propriedade, ou seja, o campo, né, a coluna da minha tabela lá no banco de dados. Então ela vai ser do tipo string, que depois ela vai ser convertida quando for passado para o banco. E aí o nome dela vai ser título, tá? Com T maiúsculo, como se fosse uma propriedade comum. Então eu utilizo o hasField. Isso vai fazer uma vinculação entre esse título, que vai lá para a minha tabela, e o meu campo da entidade livro. Então eu não preciso ter definido uma propriedade título aqui na minha classe para poder trabalhar da forma como eu quero aqui na minha entidade. Isso dá uma certa flexibilidade para eu trabalhar o meu modelo de uma forma mais rica e fazer tudo o que eu preciso fazer aqui na minha entidade. Não ficar preso por causa do Entity Framework Core e das limitações que ele possa vir a ter. Ok? Para mostrar isso aqui funcionando, então eu tenho aqui implementado no método main, tá? Eu estou instanciando o meu contexto, estou fazendo a exclusão e a criação do meu banco de dados, caso eles já existam. E aqui embaixo, então, eu estou criando um novo livro com o autor Eric Evans, ano publicação 2003. Tá? Meu livro só tem isso. Depois que eu estou chamando o método setTítulo. Perceba que aqui eu estou passando apenas o título do livro, ok? E o setTítulo, vou voltar aqui, é ele que vai ser responsável, a implementação interna dele, de fazer com que o meu título vire o título que foi realmente passado, traço autor, tá certo? Então aqui, por fim, eu adiciono no meu db7 e salvo no banco através do db.savechanges. Por fim, eu imprimo isso aqui na tela, né? Eu faço então um for each, no caso aqui só vai ter um livro porque eu adicionei só um. Aí eu imprimo na tela o título e faço uso do meu getTítulo, que também é o método implementado aqui na minha entidade. Tá certo? E por último aqui, eu imprimo na tela a quantidade de livros encontrados. Por que que eu fiz isso aqui? É para mostrar a possibilidade de chamar a propriedade que está lá no meu banco de dados, né? A coluna em si, que é chamada título. Então, como eu não tenho a propriedade escrita aqui na minha entidade, chamada título, e ela só existe no banco, eu posso fazer o uso dela e chamar ela através disso aqui, ó. ef.property, né? Passo o tipo dela e aí passo o nome da propriedade. E aí eu estou simplesmente verificando se existe o livro contendo a palavra domain em seu título. Ok? Então ele vai trazer uma contagem dos livros que contiverem a palavra domain no título. Essa última linha de código aqui, então, só foi para exemplificar isso aqui, tá, pessoal? Quando eu não tenho uma propriedade que foi escrita na minha classe dessa forma, eu tenho, no caso, um campo, e eu quero chamar essa propriedade que só existe lá no meu banco de dados, eu faço dessa forma aqui. Então, eu vou rodar aqui a minha aplicação, vou aqui para o meu Git for Windows, e vou dar um .NET Run. Beleza, então ele trouxe aqui os dados, né? Ele trouxe o título Domain Driven Design, tá? Todo o título, traço Eric Evans, tá? Então esse foi aqui a primeira linha de código. Voltando aqui, né, no código, vamos ver. É essa linha aqui, tá? Chamando x.getTítulo. Ele está pegando o valor diretamente do meu campo escrito lá na minha entidade. E depois ele está fazendo, né, a chamada diretamente na propriedade lá do banco de dados, chamada título. Vamos ver então como ficou o nosso banco de dados. Eu já estou conectado aqui no SQL Server Management Studio, tá na minha base local. Vou dar um refresh aqui nas minhas databases. E vamos ver como ficou a tabela. Então aqui, perceba pessoal que eu tenho a minha chave comum, né?
as propriedades que eu já tinha definido lá na entidade e também o título, né? Que apesar de eu não ter escrito ele dessa forma lá na minha entidade, eu realizei aquele mapeamento utilizando hasField e aqui ele existe como uma propriedade, como uma coluna comum, e aí no meu código eu trabalho com um campo utilizando lá os meus métodos getSet da forma como eu quero. Vamos ver o conteúdo aqui dessa tabela. E tá aqui então. Perceba que ele obedeceu, né, a minha regra da minha entidade, trazendo o título propriamente dito, traço o autor. Então ele persistiu os dados da forma correta também. Bom, pessoal, então esse é o exemplo do novo recurso chamado Backing Fields. Tá? Ele é bem simples, ele foi implementado no Entity Framework Core a partir da versão 1.1 e funciona nas posteriores também. Eu quero deixar aqui bem claro que é um recurso um tanto quanto legal, porque ele te dá flexibilidade no desenvolvimento da tua entidade. Você não fica preso a uma regra que foi pré-estabelecida pelo uso de algum ORM, no caso o Entity Framework, né? Então você trabalha de uma forma mais natural e aí o próprio ORM consegue mapear esse seu campo que está na tua entidade para um campo aí da nossa tabela. Era isso então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.